eu não vou ler nessa versão aqui da minha Bíblia, ela está um pouquinho diferente. Para facilitar o entendimento, eu vou ler na versão que está no telão. Diz assim, ó. Eita, Bianca. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Na hora que muda ali a versão, eu já sei logo, viu? Foi só olhar, já vi que tinha mudado. Meus amados, Deus está utilizando o apóstolo Paulo para falar para o jovem Timóteo. Essa é a segunda carta. Essa carta ela tem assim um linguajar um pouco melancólico, porque o apóstolo Paulo ele sabia que iria morrer. Paulo, quando está escrevendo essa carta aqui, ele sabia que iria morrer. Só para contextualizar bem os irmãos, Paulo escreve essa carta dentro de uma prisão. E eu vou explicar para os irmãos o motivo pelo qual ele foi preso. Foi preso por quê, pastor? No ano 64, depois de Cristo, a história narra, de forma mais precisa ainda, no dia 17 de julho de 64, depois de Cristo, Roma foi incendiada. E dos 14 bairros que haviam em Roma, 10 foram incendiados, somente 4 não foram. E os 4 eram os cristãos que moravam lá. E aí, Nero utiliza isso como uma situação para dizer assim, ó, quem incendiou Roma foi os cristãos. Então a culpa vai para os cristãos, de forma que os cristãos eram amarrados no porte e queimados. A história conta que os cristãos eram lançados no Coliseu para os animais ferozes. Então os cristãos passaram por uma terrível perseguição. Estou falando de uma terrível perseguição. E o apóstolo Paulo foi colocado como se fosse o mandante do incêndio. Exatamente o que aconteceu, irmão Chagas. O apóstolo Paulo foi colocado como o mandante do incêndio. Então, Paulo foi pego e foi preso, encarcerado. Essa aqui é a segunda prisão de Paulo em Roma. A primeira prisão foi uma prisão domiciliar, onde inclusive a Bíblia narra que ele evangelizou muita gente quando ele estava preso. Mas aqui, meus irmãos, nessa segunda prisão, ele estava numa situação deplorável, distante de tudo e de todos, e a única certeza que ele tinha, sabe qual era? É que ele iria morrer. Essa era a única certeza que ele tinha. É tanto que no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, ó, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo sabia que ia morrer. Paulo tinha certeza que iria morrer. E aqui ele está escrevendo as suas últimas frases, as suas últimas letras, as suas últimas palavras. Mas o que me chama muito a atenção é que Paulo, mesmo sabendo que vai morrer, estando preso como está, ele não está preocupado dizendo assim, Senhor, me livra da prisão. Você não vai encontrar ele escrevendo aqui, dizendo assim, Senhor, me liberta da prisão. Não, Senhor. Paulo está preocupado com uma coisa só. Qual, pastor? Que o evangelho continue sendo pregado. Ô, glória. É esse o maior interesse de Paulo. Ele não está preocupado se ele vai morrer ou viver. A verdadeira preocupação dele é que o evangelho continue sendo pregado. E Paulo ele investiu durante um longo período num jovem chamado Timóteo. Só que Timóteo, meus irmãos, não estava muito bem. Paulo havia recebido alguns relatos de como é que estava a situação espiritual de Timóteo. E Timóteo não estava muito bem. Timóteo não estava com aquela coragem toda. Afinal de contas, os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos. Dá para entender isso aqui, irmãos. Porque uma coisa é estar tudo muito bem, só que não estava tudo muito bem. O que estava acontecendo mesmo era perseguição e morte de cristãos. E Timóteo sabia que a responsabilidade viria agora sobre quem? Viria sobre os ombros dele. Aí ele sente o peso da responsabilidade. Quem está me entendendo até agora? Timóteo sentiu o peso da responsabilidade. Assim como, por exemplo, meus amados, Josué sentiu lá atrás o peso da responsabilidade quando Moisés morreu. Quando Moisés morre e quem vai assumir a liderança é Josué, foi preciso que Deus falar e tratar com Josué. E dizendo assim para ele, para que ele viesse entender que era Deus que estava chamando ele. E aqui aconteceu de forma semelhante. Timóteo percebe que vai precisar assumir uma responsabilidade seríssima, e ele olha para si mesmo e se considera um jovem incapaz, despreparado, incompetente o suficiente para assumir tamanha responsabilidade. Timóteo olha para si, e quando ele olhava para si mesmo, ele encontrava coisas semelhantes
ao que talvez qualquer um de nós aqui venhamos encontrar quando olhamos para si mesmo. Timóteo olhava para si e olhava um jovem que não tinha capacidade suficiente, que tinha problemas de saúde, que não era, inclusive, acreditado por muitos, porque olhavam para ele e diziam assim: Timóteo? Não, mas Timóteo não tem condição de liderar sobre o povo. As pessoas apontavam as limitações de Timóteo. E isso fazia com que ele cada vez se diminuísse mais e mais. Então Timóteo não estava bem. E é nesse cenário aí que Deus usa o apóstolo Paulo para escrever para Timóteo. É esse o cenário que eu desenhei para vocês, que Deus usa o apóstolo Paulo para escrever para Timóteo. Para um jovem que estava para assumir uma grande responsabilidade, mas que na verdade queria se esconder dentro da caverna, que na verdade queria fugir, que na verdade queria correr, que na verdade não se achava preparado. Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha como é que Paulo faz. Paulo faz assim, ó. Paulo primeiro vai apresentar a si mesmo. Ele vai apresentar as suas credenciais. Uma pergunta que eu vos faço, irmãos, será que teria necessidade do apóstolo Paulo dizer quem ele era para Timóteo? E a resposta é, se você olhar, aparentemente não. Por quê, pastor? Meus amados, porque foi Paulo quem treinou Timóteo. Então Timóteo sabia quem era Paulo. Só que nesse contexto que eu desenhei para vocês aqui, sim, Senhor, havia necessidade de Paulo dizer para Timóteo quem ele era. E ele diz assim, ó, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então vamos lá. Paulo começa se apresentando e dizendo assim, quem ele é. Timóteo, quem está falando contigo aqui é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está falando para Timóteo e dizendo assim, ó, nós estamos sendo perseguidos, Paulo. Ou melhor, Timóteo, nós estamos sendo perseguidos. Nós estamos sendo afrontados. Os nossos irmãos estão morrendo. Mas eu continuo sendo quem Deus me chamou para ser, ô glória. Porque o que estava acontecendo, na verdade, com Timóteo, era uma crise de identidade. Perceba, coloca o versículo 8 aí, Bianca, o mesmo capítulo. Eu vou ficar só nesse capítulo, versículo 8. Olha como Paulo percebe que Timóteo estava enfrentando uma crise de identidade. Ele diz assim, ó, Timóteo, não te envergonhes. Não fique com vergonha, Timóteo. Timóteo estava até tendo vergonha de anunciar o evangelho. Vergonha de falar o evangelho. Então, Paulo, percebendo isso, ele começa a tratar na vida de Timóteo e dizer, Timóteo, versículo 1 de novo, independente do que está acontecendo, está aqui, ó, eu continuo sendo quem Deus me chamou para ser. Eu sou apóstolo de Cristo, ó glória. Porque, na verdade, meus amados, todos nós temos que entender isso na vida. Independente do que acontece ao nosso derredor, isso não muda quem nós somos diante de Deus. Você, independente de onde você está, do que está acontecendo, das lutas e dos problemas, você continua sendo o quê? Servo de Deus, filho de Deus, temente a Deus, adorador, adoradora. As coisas que acontecem ao nosso derredor não muda quem nós somos, oh glória. Paulo estava preso, mas está se identificando. Eu continuo sendo quem Deus me chamou para ser. Por que ele está falando isso, pastor? Porque Timóteo estava precisando de uma chacoalhada de Deus. Porque Timóteo não estava entendendo mais quem ele era de verdade. E aí vem Paulo para dizer, ei, está tudo difícil, mas eu continuo sendo o apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, oh glória. Às vezes, acontecem algumas coisas, né? E parece que a nossa fé fica assim meio, esmurecida. Mas Deus está falando com você aqui hoje à noite. Independente do que está acontecendo, continue sendo quem eu te chamei para ser, meu filho. Oh glória, continua sendo quem eu te chamei para ser, minha filha. Glória a Deus. Aí Paulo continua ainda no versículo 1. Primeiro ele diz quem ele é. Segundo ele diz por que ele é. Ele é por quê? Pela vontade própria? Não. Ele é pela vontade de Deus, segundo uma promessa. Não tem coisa melhor do que, além de você saber quem é, você saber por que você é.
Paulo está dizendo isso. Eu sou apóstolo. Mas não é pela minha vontade, não. Não é porque eu quis, não. Eu sou pela vontade de Deus. Então deixa eu aplicar isso aqui para você, porque Paulo estava aplicando para Timóteo. Você é servo de Deus, filho de Deus, adorador. Não é porque você é bom, bonitinho. Não, Senhor. É pela vontade de Deus. Deus te escolheu. Deus te chamou. Deus te separou. Deus, foi Deus. Você está aqui hoje à noite por causa de Deus na sua vida. Glória a Deus. O que seria de nós se não fosse Deus, irmãos? O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? Que tem nos ajudado, que tem nos abençoado, que tem nos protegido. Oh glória! O que seria de nós? E às vezes, eu sei que muita gente enfrenta essas crises de identidade. Eu sei disso. Muita gente, de vez ou outra, fica deixando de acreditar na soberania de Deus, na grandeza de Deus, no poderio de Deus. Não foi somente Timóteo que enfrentou os seus conflitos. A Bíblia fala que Deus, neste mesmo período, usa Pedro, aquele homem que não tinha muita cultura, que não tinha muito conhecimento. Mas no capítulo 2, versículo 9 de Pedro, ele diz assim, ó: vocês que estão aí enfrentando as suas crises, lembrem quem vocês são. Vocês são quem? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade adquirida por Deus. De vez em quando o povo parece que se esquecia quem era, aí Deus usava os seus filhos para dizer: ei, lembra quem você é. Glória a Deus. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui hoje à noite, dizendo: te lembra quem você é. Lembra quem você é, oh glória. Lembra do cristão que você é. Lembra quem te separou. Lembra, oh glória. Porque se nós não lembrar constantemente, irmãos, a gente corre o risco de fugir, de perder a bênção. A tentação chegar e você se deixar levar pelas tentações. Mas quem está lembrando 24 horas de quem é, de por que é, a tentação pode até bater na porta, mas ele vai dizer assim: está repreendido, Satanás, em nome do Senhor e Salvador Jesus, porque eu sei quem eu sou, e eu sei por que eu sou. Oh glória! Oh glória a Deus! Então primeiro Paulo fala quem ele é, segundo ele fala por que ele é, e terceiro, está no versículo 3 aí. Põe o versículo 3, Bianca. Versículo 3 ele diz assim, ó: dou graças, capítulo 1, 2 Timóteo, versículo 3. Aí é o 1 Timóteo, isso. Capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Isso. Muito bem. Está escrito assim, irmãos: dou graças a Deus. Não é assim que está na Bíblia? Dou graças a Deus. Irmãos, onde é que Timóteo estava, irmãos? Alguém lembra aí onde é que Timóteo estava? Pode falar alto, não tenha medo não. Estava preso na prisão. Obrigado. Paulo, obrigado. Paulo estava preso na prisão. Eu olhei ali para a irmã Mariana para ver se ela falava, e ela ficou caladinha, porque eu entendi aí, viu? Muito bem. Paulo estava preso na prisão. E mesmo preso na prisão, ele está dizendo aqui o que, irmãos? Dou graças a Deus. Oh glória. Mesmo preso, sabendo que vai morrer, o que ele está dizendo? Dou graças a Deus. Oh glória. Eu quero que você entenda que tudo isso aqui é Paulo ministrando na vida de Timóteo. E mesmo preso na prisão, ele está dizendo: dou graças a Deus. Mesmo sabendo que vai morrer, ele está dizendo: dou graças a Deus. Por quê, pastor? É porque independente de onde eu estou, isso não vai definir quem eu sou diante de Deus. Está preso, mas dou graças a Deus. Vai morrer, mas dou graças a Deus. Oh, está tudo difícil, mas eu dou graças ao meu bondoso Deus, porque eu sei que a minha vida está na palma da mão dEle. É Ele quem controla todas as coisas. Pastor, por que Deus está falando para Timóteo isso? Através da vida de Paulo. Sabe por quê, irmãos? É porque Timóteo estava querendo definir quem ele era, por que ele era e o que ele fazia
de acordo com o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo, pastor? Perseguição, irmãos. Perseguição. E aí agora, Deus está usando Paulo para falar para Timóteo: Timóteo, independente de como é que estejam as coisas, eu continuo sendo quem eu sou, porque eu sei quem me chamou. Independente do que acontece, isso não define quem eu sou. Eu continuo dando graças a Deus, graças a Deus. Timóteo, aprende, te lembra, Timóteo, o caminho é esse aqui. Oh, glória. Então no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, Paulo está falando sobre si mesmo. Só que daí em diante o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre o próprio Timóteo. Ele vai começar a falar agora sobre Timóteo, porque ele já falou sobre si. Já ensinou o que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo diante dos problemas. Só que agora ele vai começar a falar para o próprio Timóteo. E ele diz assim: Timóteo, quando eu me lembro de você chorando, a minha alma se enche de alegria. E a pergunta é assim, pastor, mas como é que Paulo está dizendo para Timóteo que quando se lembra dele chorar, ele se alegra? Como é que é isso? É porque Paulo está fazendo assim, Timóteo, olha lá para trás e lembra daqueles teus momentos que você chorava na presença de Deus. Porque quando eu me lembro, Timóteo, a minha alma se enche de alegria, se enche de gozo. Oh, glória! Paulo está tentando fazer Timóteo se lembrar. Isso a psicologia utiliza muito. Os psicólogos estudaram vários e vários anos para fazer o que o apóstolo Paulo, oh glória, já fazia porque tinha iluminação de Deus. O que ele está fazendo aqui, pastor? Ele está fazendo Timóteo olhar lá para trás e se lembrar dos momentos bons que ele teve com Deus. Aí ele está dizendo: Timóteo, quando eu me lembro quando você chorava na presença de Deus, a minha alma se enche de alegria, Timóteo. Oh, glória. Paulo está dizendo para Timóteo: te lembra dos momentos bons com Deus. Hoje nós estamos vivendo perseguição, mas não te esquece dos momentos bons que você viveu com Deus. Hoje nós estamos vivendo luta, Timóteo, mas não te esquece dos momentos áureos que nós tivemos com Deus, da presença gloriosa de Deus que você sentiu, que você viveu. Eu sempre digo, irmãos, que todo cristão precisa ter a sua própria experiência com Deus para contar. Todo cristão. Tem gente que tem a história do outro. Tem gente que tem a história da irmã Maria, da irmã Joana, da irmã Francisca, do irmão José. Só que Deus, Ele quer que cada um de nós tenhamos a nossa própria experiência para contar. Oh, glória! É isso que Deus quer. Que cada um de nós tenhamos a nossa própria história com Ele para contar. É isso que Deus quer. Por quê, pastor? Irmãos, porque as turbulências vêm uma hora ou outra na nossa vida. E quando a turbulência vem, nós precisamos exatamente disso. De quê? Precisamos se lembrar daqueles momentos gloriosos na presença de Deus. Aí a fé vem, bate e diz: o Deus que me deu vitória lá atrás vai continuar me dando vitória. O Deus que me fortaleceu lá atrás, o Deus que me deu livramento lá atrás, o Deus que me deu escape lá atrás, o Deus que foi comigo lá atrás, continuará agindo em meu favor. Oh glória! Oh glória! E aí Paulo continua no versículo seguinte, versículo 5. E ele fala sobre a fé. Ele fala, na verdade, sobre as raízes de Timóteo. E ele cita a avó, e ele cita a mãe de Timóteo, Lloyd e Eunice. E ele fala para ele sobre a fé não fingida da sua avó, da sua mãe. E eu sei, Timóteo, que também habita em você essa fé. É Paulo dizendo assim para Timóteo: Timóteo, eu conheço a tua história, Timóteo. Eu conheço a tua raiz, Timóteo. Eu sei de onde você saiu. Eu conheço as tuas bases. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Olhe Paulo falando para alguém que está pensando em desistir. Olhe Paulo falando para alguém que está com medo. Olha aqui Paulo falando com alguém que está aterrorizado com a situação que está enfrentando. E ele está dizendo assim: ei, Timóteo, eu conheço a tua raiz.
Eu conheço a tua mãe, eu conheço a tua avó. Eu sei que elas te ensinaram no caminho do Senhor. Não desiste agora não, Timóteo. Não para agora não, Timóteo. Não é hora de parar não, Timóteo. Aí ele chega no versículo 6. Que diz assim: por este motivo, Timóteo, eu te lembro. Mas a gente só lembra de quê? Só lembra do que já sabe. Só lembra do que já viveu. Não é? Só dá para lembrar daquilo que você já viveu, daquilo que você já sabe. Então Paulo é usado por Deus para falar para Timóteo: Timóteo, por esse motivo. Qual motivo? O motivo que eu conheço a tua raiz, que eu conheço a tua base, que eu conheço a tua história. Eu te lembro, desperta o dom de Deus que já existe em ti, Timóteo. Oh, glória a Deus. Quando Paulo está falando dessa forma para Timóteo, ele está dizendo assim: olha, o dom de Deus já existe em você, Timóteo. A graça de Deus já existe em você, Timóteo. O negócio é que está meio adormecido, mas hoje desperta, Timóteo, oh glória. Desperta, meu filho, oh glória. Desperta, porque tem muita coisa que Deus vai fazer através da sua vida, em nome de Jesus. Mas desperta, glória a Deus. Às vezes, irmãos, eu sei que dá vontade de parar, né? Às vezes você sente a dor da responsabilidade, o peso da responsabilidade. E a vontade que dá às vezes é de parar. É só de chorar. É só de correr, é só de fugir. Quantas vezes você que está me ouvindo aqui hoje já pensou em desistir, já pensou em parar? Você não está sozinho não. Você não está sozinha não. Timóteo também sentiu os seus momentos de dificuldade. Timóteo também sentiu os seus momentos de adversidade. Lembra também de Elias? Elias também foi correndo lá para a caverna, se escondeu e disse: eu quero morrer aqui mesmo. Oh Deus de glória. Elias quis acabar com a sua própria vida. Só que Deus, o Deus que nós servimos e amamos, é um Deus que nunca desiste de nós, irmão Milton. Nunca desiste de nós, oh glória. Às vezes nós pensamos em parar, queremos se esconder, mas te lembra, meu filho, se você subir ao céu, Deus está lá. Se você for lá no profundo abismo, Deus também está lá. Onde você estiver, Deus está ali. Ele está te procurando, te procurando. Sabe por quê? Porque Ele quer continuar usando você, usando a tua vida, oh glória, enchendo você em nome de Jesus. E você não vai parar não, porque Deus tem uma grande obra para fazer através da sua vida. Oh, glória. Sai da caverna, profeta, porque Deus tem coisa grande para fazer através da sua vida em nome de Jesus. Eu vou repetir porque eu sei que isso aqui é de Deus e tem endereço certo na vida de alguém. Sai da caverna. Sai da caverna. O teu local não é caverna. Deus te chamou para fazer muitas coisas e grandes coisas. Ah, pastor, mas eu estou sozinho. Tá não, senhor, tá não, senhora. Deus falou com o profeta Elias lá na caverna e disse: ainda existem 7.000 que não se curvaram, ainda estão aí de pé. Então sai da caverna. Oh, glória. Oh glória. Capítulo de número 16 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Paulo foi açoitado e preso em Filipos. Os irmãos lembram, né? Paulo foi açoitado e preso em Filipos. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Paulo chega em Tessalônica e também em Bereia. E ali ele enfrenta terrível perseguição. Não é só perseguição não, é terrível perseguição. Aí em Atos capítulo 18, a Bíblia fala que Paulo chega em Corinto. E lá em Corinto, quando Paulo chega lá, oh Deus, misericórdia. Os irmãos sabem, até já estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios. O negócio foi difícil. E Paulo, por algum momento também, ficou pensando: será que não é melhor parar? Será que não é melhor se calar? Será que não é melhor ficar quieto?
Porque tem gente que pensa assim, irmãos, eu vou ficar quieto porque ninguém vai falar mal de mim. Vou ficar quieto porque aí pelo menos ninguém vai falar sobre mim. Meu filho, eu aprendi desde cedo na igreja que se você não faz nada, vão te chamar de preguiçoso. Se você faz alguma coisa, vão dizer que você quer aparecer. Então, de um jeito ou de outro, vão falar. Se é para falar, então que fale você fazendo o chamado de Deus na tua vida, cumprindo o ID de Deus na tua vida. Oh, glória a Deus, trabalhando para Jesus. Oh, glória. Oh, glória. O negócio é estreito, mas é desse jeito. Então, capítulo 16 tem perseguição, capítulo 17 tem perseguição, capítulo 18 o negócio não está fácil também. Põe na tela, capítulo 18 de Atos, versículo 9. Põe na tela aí. Olha o que Deus fala com Paulo, porque Paulo estava para parar, para desistir. Aí diz assim, ó, teve Paulo, durante a noite, uma visão, que o Senhor Deus, o Deus poderoso, disse para Paulo. E disse o que, pastor? Paulo, não temas. Paulo, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Todas as vezes que Deus viu o seu servo querendo parar, querendo desistir, Deus usou alguém, Deus usou alguma coisa para dizer para ele, não para, não desiste, não recua. E eu sei que Deus está falando com alguém hoje à noite aqui, dizendo, não para, não desista, não recua. Você não é melhor do que Timóteo, você não é melhor do que Elias, você não é melhor do que o apóstolo Paulo. Todos eles enfrentaram perseguição, enfrentaram luta, pensaram em parar, mas Deus, o Deus da tua vida, é quem te diz, fica de pé, meu filho, porque eu vou continuar caminhando contigo, vou continuar marchando contigo. Essa peleja você não vai perder não, porque quem vai pelejar por você é o Senhor dos exércitos. Então, em nome de Jesus, desperta o dom de Deus que há em ti. Oríbia, candarábia, subianderei, candarábia. Eu quero que você faça uma vez só, mas faz bem feito. Pega assim na mão do crente do lado, olha no olho dele com o olhar de profeta e profetiza que você é, e diz assim para ele, ó, desperta o dom que existe em ti, ó glória. Desperta o dom que existe em ti. Tem dom aí, tem dom aí. Quem deu foi Deus. Deus não te chamou para ficar só sentado no banco. Deus te chamou para te usar. Em nome de Jesus, Satanás querendo ou não, você vai ser usado por Deus. Satanás querendo ou não, você vai ser uma bênção na casa de Deus. Não sei como é que está hoje, não sei como é que você chegou hoje, mas Deus está falando contigo desta forma. Você vai ser uma bênção na minha casa, na minha presença. Eu vou te usar, eu vou te levantar, eu vou te entregar as ferramentas necessárias. Tu serás uma bênção. A vontade, jovens, olha para mim, olha para o pastor. A vontade do inimigo é que vocês fiquem parados. A vontade do inimigo é distrair vocês das coisas de Deus. Igreja, olha para mim. A vontade do inimigo é de nos parar. É de colocar coisas na nossa mente, no nosso entendimento, para nos tirar do foco. Mas Deus está dizendo hoje à noite aqui para a sua igreja, desperta o dom de Deus que existe em ti. Desperta o dom de Deus que existe em ti. Tem dom aí, tem talento aí, tem muita coisa para ser feita aí, em nome de Jesus de Nazaré. Você vai fazer para a glória do nosso bondoso Deus. Satanás vai ser envergonhado, fracassado, em nome de Jesus. A vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é do povo de Deus. Eu tenho certeza absoluta que para muitos aqui foi uma luta chegar hoje à noite aqui, mas você chegou, meu filho. Você está na casa do Pai, na casa do pão. Oh glória a Deus. Sabe o que significa isso? Que mais uma vez Satanás foi envergonhado, Satanás perdeu mais uma vez. Deus me deu vitória, Deus te deu vitória, e nós estamos aqui, ó, cheio da graça, cheio da unção, recebendo mais e mais de Deus. Oh Deus de glória, oh Deus de glória. Eu quero convidar a igreja para colocar de pé em nome de Jesus. Oh glória a Deus.
Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Todas as vezes que o inimigo ele quiser parar você, que ele quiser fazer você recuar, você vai lembrar que Deus usou Paulo para falar com Timóteo. E hoje Deus está usando o pastor Alex para ser boca de Deus na tua vida. E dizendo, desperta o dom de Deus. Todas as vezes que o inimigo ele vier intentar contra a tua vida, as tentações chegarem, você vai dizer, não, Senhor, Deus ele quer que eu venha usar os dons que ele me deu. E eu vou usar para a glória dele, para o louvor dele, porque eu sei que Deus ele pode fazer grandes coisas através da minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Há um grande avivalista chamado Dwight Lima Moody, que uma vez ele falou assim, ó, vocês não imaginam o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entregue sem reservas para Deus. Tinha um homem lá, chamado Spurgeon, foi até a frente e falou assim, ó, eu quero ser esse homem. Dobrou os joelhos, Moody orou por ele. E se você for ler a biografia de Spurgeon, Spurgeon ganhou milhares e milhares de almas para a glória de Deus. Por quê, pastor? Porque um dia ele disse, eu quero ser este homem que se entrega a Deus sem reservas. Oh, glória a Deus. Deus está procurando. Deus está procurando mais um. Deus está procurando mais uma. Deus está chamando mais um missionário, mais uma missionária. Deus está procurando mais um. Deus quer levantar mais alguém. Mais alguém que vai dizer assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Independente do que está acontecendo, eis-me aqui, Senhor. Independente da luta, eis-me aqui, Senhor. Não importa o que vai acontecer comigo, mas eis-me aqui, Senhor. Deus está nos chamando para viver para Ele. Viver para Ele. Aleluia! Deus está nos chamando para viver para Ele. Aleluia! Viver para Ele é abrir mão das suas próprias vontades, abrir mão de privilégios, abrir mão de muitas coisas deste mundo, desta terra e dizer, não, eu prefiro a vontade de Deus. Oh, glória! Eu não preciso ir para outro país para ser um missionário. Eu posso ser um missionário lá onde eu estou trabalhando, lá onde eu estou estudando. Eu posso ser um missionário lá na rua onde eu moro, lá no meio da minha família, onde tem pessoas que não são evangélicas ainda. É aí que Deus ele quer usar você, meu filho. É aí, minha filha, que Deus ele quer te usar. Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar. Pastor, eu estou com vontade, pastor, de ser mais usado nas mãos de Deus, de me entregar mais nas mãos de Deus. Irmãos, tem coisa que nós não podemos brincar. Eu estou até com os olhos fechados aqui nesse momento. Eu quero pedir para você também fechar os teus olhos. Porque neste culto de missões, eu quero convidar aqui homens, mulheres, jovens, crianças, se também desejarem, que desejam no coração fazer mais na obra do Senhor. Oh, glória! Pastor, eu estou com vontade, pastor. Eu sou cheio de limitação, mas eu estou com vontade. Pois então você vai sair do seu lugar. Você vai vir aqui na frente fazer uma aliança com Deus. Uma aliança com o céu. Oh, glória! De fazer mais, de se entregar mais, de orar mais, de ler mais a palavra, de consagrar mais, de chorar mais, de pregar mais nas ruas, nas vielas, de falar mais do amor do Senhor Jesus Cristo. Deus está te chamando, Deus está te chamando.
Deus está te chamando, Deus está te chamando, Deus está lhe chamando. Só venha se você sentir de fato o Espírito Santo de Deus te chamando para esta obra, para esta aliança. Ah, meu Deus do céu, porque Jesus, Ele tem algo sério para fazer na vida daqueles que de fato querem se entregar sem reservas na presença dEle. Jesus quer, oh glória a Jesus, trabalhar na tua vida, e não te preocupe não, porque Ele se responsabiliza de cada detalhe, de cada momento, de tudo que Ele vai fazer, oh glória. Deus se responsabiliza, oh glória a Deus. Eu me lembro que eu cheguei lá no Alferraz, irmãos, e nós chegamos lá, parecia um trator de esteira, construindo, evangelizando, orando. E depois que a gente tinha trabalhado e feito algumas coisas para a glória de Deus, eu senti nitidamente Deus falando comigo, dizendo assim, ó, ainda dá para fazer mais. E eu olhei assim, Senhor, eu estou para me arrebentar aqui, Jesus. E Deus falou comigo mais uma vez, ainda dá para fazer mais. Juntei os obreiros e falei, Deus falou comigo, obreiros, só que eu preciso da ajuda de vocês, eu quero contar com vocês. E Jesus fez coisas gloriosas naquele local, porque o grupo da igreja se reuniu para arregaçar as mangas para Cristo. Eu sei que se você está aqui é porque você está com vontade, pois eu vou orar em nome de Jesus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Sela, meu Deus, esta aliança nesta noite, Pai. Sela, meu Pai, esta aliança, Jesus querido. O Senhor conhece, meu Pai, cada um que aqui está, Deus. O Senhor conhece cada coração, meu Pai. O Senhor conhece as nossas limitações, as nossas imperfeições, as nossas barreiras, meu Pai, os nossos conflitos, meu Deus. Mas também o Senhor conhece o coração desejoso em Te servir mais, meu Pai. Em Te amar mais, ó Deus, em se envolver mais na Tua obra, meu Pai. Portanto, Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Timóteo, Deus querido, faz na vida dos Teus servos, assim como o Senhor fez, meu Pai, na vida de Elias, na vida de Paulo, faz na vida dos Teus filhos, ó Deus, e levanta, meu Pai querido. Receba a força de Deus na tua vida em nome de Jesus. Receba a graça de Deus na tua vida em nome de Jesus. Receba a unção de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus de Nazaré mais graça, mais poder, mais unção, mais autoridade em nome do Senhor e Salvador Jesus, porque o Pai está dizendo para nós os filhos nesta noite, dá para fazer mais, então vamos fazer mais, vamos se envolver mais, vamos pregar mais, vamos orar mais, vamos consagrar mais, vamos ler mais, vamos se aproximar mais e mais da presença de Deus, porque Deus tem coisa grande para fazer através da minha vida e da tua vida, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, unge, Senhor, unge, meu Deus, unge cada um dos teus filhos, ó Deus querido, unge cada um dos teus servos, meu Pai amado, quebra toda barreira, meu Deus, quebra toda muralha, meu Pai. Oríbia, candaraba, subiandarábia. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, eu te peço, meu Deus, que o Senhor derrame sobre cada um de nós dons, virtude, talento, unção, graça, poder, meu Deus, pois nós queremos fazer cada vez mais e mais para Ti, Senhor, mais e mais para o Teu reino, meu Pai, mais e mais para a Tua glória, Senhor. Pega cada um dos Teus servos, ó Deus, renova, Pai querido, renova, Pai querido, enche, meu Deus amado. Poderebia, candarábia, subiandarábia, nega, subiandarábia. Aleluia, aleluia. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado e diga para ele assim, ó, Deus vai te usar. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar.
Oh, glória a Deus. Tem alguém em nosso meio que não é evangélico ou que está afastado do caminho do Senhor e quer se reconciliar ou quer aceitar Jesus? Aproveita, porque Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama.